Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pro terceiro vídeo de hoje, hein? Terceira edição do nosso giro de notícias, vamos aqui atualizar as informações do Vascão e já temos aqui a tabela, né, do Campeonato Brasileiro definida e já sabemos contra quem o Vasco estreia na Série A de 2023 e já aviso logo, você também viu aí no título, né, na capa desse vídeo, o Vasco estreia com uma pedreira, né? Enfrenta o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais e depois recebe o Palmeiras no Rio de Janeiro. A gente vai falar aqui bastante sobre isso. Vou te mostrar aqui a tabela completa, né? Todos os jogos, a ordem, a sequência direitinho, né? Dos confrontos do Vasco aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos também algumas mudanças importantes hoje, definidas pela CBF, como o aumento no número de estrangeiros permitidos no Brasileirão e também a punição por conta de racismo, né? Os clubes podem até perder pontos em caso ali de racismo da sua torcida. Enfim, vamos falar sobre Jair, sobre o jogo contra o Botafogo, tem muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta, mas antes é aquele esquema, eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando sobre uma notícia que repercutiu bastante no dia de hoje, que foi até tema do meu vídeo passado aqui, né? Os desfalques do Vasco para a partida contra o Botafogo na quinta-feira no Maracanã. O Vasco não vai poder contar com seus dois principais goleiros, né? O Ivan e o Léo Jardim, por conta ali do regulamento do Campeonato Carioca. Esse jogo contra o Botafogo é válido pela terceira rodada do Carioca. E na terceira rodada, o Ivan e o Léo Jardim, além do Jair, não estavam inscritos ainda, né, na competição, por isso eles não podem jogar. O Vasco vai ter que ir para o jogo contra o Botafogo com o House no gol e com o Cadu de goleiro reserva, o Cadu que é o goleiro do Sub-20. Você deve estar se perguntando, pô Juninho, mas nem sem os dois principais goleiros, nem assim o Thiago Rodrigues vai ser relacionado? Bom, o Thiago Rodrigues também não tem condição de jogo, né? Porque a renovação de contrato dele só foi publicada também após a terceira rodada ali do Campeonato Carioca. Então o Thiago Rodrigues também não tem condição. Léo Jardim, Ivan e Thiago Rodrigues não podem ir para esse jogo. O Jair também não pode ir para esse jogo. E o Vasco vai de Halls e Cadu como opção para o gol. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode assistir o vídeo anterior que foi todo sobre isso. Bom, e agora a gente começa a falar aqui sobre algumas definições na tarde de hoje, lá na sede da CBF, né? Tivemos ali o Conselho Técnico, né, do Brasileirão, onde foi definido as rodadas, né, do Campeonato Brasileiro e também algumas regras da competição. E, bom, um primeiro ponto aqui muito importante, a CBF aprovou o aumento no limite do número de jogadores estrangeiros por partida, né, em cada clube. Era 5 e agora são 7. No Conselho Técnico de hoje, os clubes da Série A do Brasileirão aprovaram por unanimidade o limite dos estrangeiros permitidos por cada partida da competição. Os times agora vão poder usar 7 jogadores de outros países e não apenas 5 como eram anteriormente. Então o Vasco vai poder contratar mais jogadores estrangeiros, né? Isso deve acontecer. Isso abre para o Vasco aí um leque maior de opções, né, para fazer as suas contratações. O Vasco que olha bastante, né, para o mercado sul-americano, já trouxe o Orediano, trouxe o Pumita, trouxe o Capasso, que ainda não foi anunciado, não foi apresentado, mas também foi um jogador vindo aí do mercado sul-americano. O Vasco especulou ali vários jogadores e agora aumentando de 5 para 7, né, o número de jogadores estrangeiros, com toda certeza o Vasco vai buscar mais jogadores aí no mercado sul-americano. E uma outra mudança muito importante, aprovada hoje pela CBF, foi a questão do racismo, né? A CBF incluiu no regulamento penas contra racismo que já valerão no Brasileirão. A CBF colocou ali penas gradativas para esses casos, como multa de R$500 mil, perda de mando de campo e, posteriormente, perda de pontos. A CBF incluiu isso no Regulamento Geral de Competições, que é uma norma que rege ali todos os torneios, né, organizados pela CBF, como a Copa do Brasil e competições de base. Então, as punições serão gradativas, né? Ó, fez pela primeira vez, vai levar uma multa. Fez de novo, vai perder mando de campo. Fez de novo, vai perder ponto na competição.
Enfim, uma medida aí importante da CBF contra a discriminação racial, que isso já tinha que ter acabado há muito tempo também, né? Pelo amor de Deus, isso não pode existir mais no futebol e nem em lugar nenhum, né? Não pode mais acontecer, e eu concordo plenamente aqui com essa decisão da CBF de fazer, de punir, né, com mais rigor esse tipo de caso. Bom, e também no Conselho Técnico da CBF foram definidas ali as rodadas do Campeonato Brasileiro. Já sabemos contra quem o Vasco vai estrear, já tem dia previsto, né, e adversário. E bom, o Vasco estreia contra uma pedreira, meu amigo. O Campeonato Brasileiro vai começar no dia 15 de abril e a estreia do Vasco é contra o Atlético Mineiro lá em BH. Esse jogo ainda não deve ser no novo estádio do Atlético, né? O Atlético que está construindo ali a Arena MRV, mas eu acho que ainda não estará pronto para essa estreia do Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente esse jogo será ou no Mineirão ou no estádio Independência. Mas o Vasco estreia aí contra uma parada dura, né, enfrentando o Atlético Mineiro, que é um dos times aí mais fortes, né, do futebol nacional já há alguns anos. Já esteve mais forte, mas de toda forma ainda é um time que impõe bastante respeito, né? Tem Hulk e companhia e entra no Campeonato Brasileiro sendo cotado ali como um dos favoritos ao título. E bom, a vida do vascaíno não é fácil, né? O Vasco estreia com o Atlético Mineiro fora e depois recebe o Palmeiras em casa na segunda rodada. Outra pedreira, né, para o Vasco. Vamos aqui dar uma olhada, né, em todos os 19 jogos do primeiro turno do Vascão na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia contra o Atlético Mineiro fora de casa, depois recebe o Palmeiras no Rio de Janeiro, depois na terceira rodada recebe o Bahia, na quarta rodada encara o Fluminense fora de casa, mas será um jogo no Rio de Janeiro com toda certeza, e depois joga contra o Curitiba fora de casa. Na sexta rodada o Vasco recebe o Santos, na sétima rodada o Vasco visita o São Paulo, na oitava rodada, o Vasco visita o Fortaleza. Na nona rodada, o Vasco é mandante contra o Flamengo. Na 10ª rodada, o Vasco é visitante contra o Internacional. Depois o Vasco recebe Goiás e Cuiabá, joga contra o Botafogo, mando de campo do Botafogo, mas será uma sequência aí de 3 jogos, né, no Rio de Janeiro, Goiás, Cuiabá e Botafogo. E depois o Cruzeiro, né, 4 jogos no Rio de Janeiro em sequência, uma sequência aí que será boa para o Vasco pontuar. Depois visita o América Mineiro, depois recebe o Atlético Paranaense, joga fora contra o Corinthians. Na penúltima rodada do primeiro turno recebe o Grêmio e na última rodada visita o Bragantino lá em Bragança Paulista. Então, meu amigo, vai ser isso aí, né? A Série A com certeza não tem jogo fácil. O Vasco ficou 2 temporadas aí na Série B, agora retorna também num momento diferente, né? Assim, com mais investimentos, com mais expectativa e esperança do seu torcedor, e já começa nessa Série A enfrentando 2 dos principais concorrentes ao título, né? Dos principais candidatos ao título, que é Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos que vamos, né? Eu já tô ansioso aí para encarar essa Série A e rodar o Brasilzão atrás do nosso Vascão. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. E você sabe, né? Canal Machão da Gama tem parceria com a 1xBet, que dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Tem o link aqui, ó, no comentário fixado. Tem o código promocional também. A 1xBet é a nossa parceira. Agora eu tô indo. Saudações, até a próxima. Fui!